Olá, gente, boa noite. Hoje, o objetivo dessa aula são dois objetivos. O primeiro, eu vou apresentar as ferramentas, as 5 ferramentas para a sustentabilidade, porque essas ferramentas servirão também de referência para a avaliação. E depois eu vou explicar como que eu quero que seja feita a avaliação. Então, também se trata de uma aula fundamental para que a avaliação seja bem feita, feita do jeito que eu estou orientando. Então, as 5 ferramentas para a transição até a sustentabilidade. Então, há um complemento ali desde o hemisfério norte, porque essa é a primeira grande análise, o grande diagnóstico feito a partir do hemisfério norte. Que já explicamos antes essa denominação. No hemisfério norte, tem uma concepção de sustentabilidade e o hemisfério sul tem outra. O hemisfério sul é o hemisfério que contém os grupos e os países menos ricos. E o norte, onde estão os países que concentram a maior riqueza. Então, é evidente que eles têm visões diferentes. Então, a visão que nós apresentamos aqui a partir dessa obra aqui, Limites do Crescimento, 30 anos depois, representa esse lado. Para a gente, é importante essa ressalva para evitar confusão e achar que a concepção de sustentabilidade ela é uma e todo mundo pensa igual. Existem muitos interesses, como eu demonstrei ao longo do curso. E interesses que são antagônicos, absolutamente divergentes. Então, da onde que vêm essas ferramentas? Elas vêm desse trabalho que nós já apresentamos no primeiro bimestre, começa no final da década de 60 e, na verdade, representa um ponto de passagem, porque representa para o hemisfério norte um ponto de chegada, porque eles já vinham discutindo essa questão dos limites do crescimento, a questão da sustentabilidade, eles já vinham discutindo desde o final da Segunda Guerra Mundial. E para o hemisfério sul, não, é o ponto de partida. A partir dali que o hemisfério sul vai começar a apresentar a sua visão de sustentabilidade. Tá? Mas então não trataremos disso, só dessa primeira parte. Fica para uma outra oportunidade a contribuição do hemisfério sul. Então, desse trabalho aqui que nós apresentamos também, alguns fizemos comentários, o que importa é que depois de 30 anos, os mesmos autores, eles revisitam essa pesquisa e apresentam outras ponderações. Então, de 72 até a década de 2000, a virada do milênio. O que eles haviam concluído no trabalho, na primeira pesquisa? Foi o primeiro grande diagnóstico, repito, sempre desde o hemisfério norte, os interesses deles. Então, o colapso da pesca, a redução das florestas, foram os indicadores que foram percebidos ao longo da pesquisa, no final da pesquisa. A redução das florestas, a diminuição dos níveis de lençóis freáticos, a extinção dos recifes de corais, a expansão dos desertos, a erosão dos solos, o desaparecimento de espécies, e esse conjunto é a base para a conclusão deles sobre os limites do crescimento. Mas eles não tocam em uma questão que é muito importante para o hemisfério sul, que é a desigualdade.
a distribuição. Então, já começa, esse é um ponto importante para guardar como diferença. Então, qual foi o grande resultado da pesquisa de 1972, do primeiro livro? Eles passam para nós a visão de que a crise ambiental, a causa central, ou as causas, são a explosão demográfica e o esgotamento dos recursos naturais. É como se fosse uma acusação deles em relação ao hemisfério sul, onde há o crescimento demográfico e o esgotamento, e em função disso, o esgotamento dos recursos naturais. Eles não colocam em questão o modelo civilizatório. Eles não colocam isso em questão, de que toda a riqueza do hemisfério norte, ou boa parte dela, deriva do processo de empobrecimento, de exploração e de colonização do hemisfério sul. Então, o hemisfério sul ele aparece como culpado, mas, na verdade, ele é vítima desse processo. Mas a análise que eles fazem é que a crise ambiental ela deriva disso aqui, dessas duas variáveis. Então, essa é a conclusão da pesquisa, daquela pesquisa de 72. Passando já para a próxima, a obra que foi feita 30 anos depois, eles fazem uma linha do tempo, apresentando as três grandes revoluções que marcam a história do Homo sapiens. A primeira delas, a Revolução Agrícola, chamada como de Neolítica. E notem que tinha 10 milhões de pessoas, né? Era o registro há 10 mil anos. Então, era pouca gente situadas em algumas partes do globo. E esse pessoal começou a se movimentar e, aliás, o estilo de vida deles, inicialmente, é um estilo de coletores nômades. Então, há uma passagem aqui. A revolução significa que é uma passagem dessa vida, né, desse estilo de vida nômade, que eram pequenos grupos, sempre em movimento. Então, não tinha como haver crescimento populacional, porque havia o próprio estilo de vida não permitia que se tivessem muitos filhos. Então, haviam algumas práticas de que nem doentes, nem velhos, porque não conseguiriam acompanhar o grupo. Então, eles deixavam para trás, era cultural isso. Então, há uma passagem, quando há a passagem desse estilo de vida para uma vida sedentária, que é a vida, o momento da agricultura, muda completamente. Começam a aparecer mais, aumenta a população, porque não havia mais necessidade de ter um controle de natalidade como eles tinham antes. Então, começam a aumentar e tem vantagens, porque eles não precisam se movimentar, viver uma vida sempre de precariedade para uma vida mais parada. Tá? Então, eles começam a desenvolver, a produzir os grãos, as sementes, todas começam a partir daqui. Mas é a primeira grande revolução. A segunda já no período moderno, em 1750, que é a chamada e conhecida Revolução Industrial, que está vigente, que ela faz parte do paradigma insustentável, porque a quantidade de pessoas já é muito maior, comparado a esse período anterior. A passagem de uma vida rural para uma vida urbana é outro divisor muito importante e impactante em termos de sustentabilidade do planeta, porque 80% da população hoje vive em zona, tem uma vida urbana,
Então, o impacto disso é muito maior sobre o ambiente biofísico e também sobre o ambiente sociocultural. Na Europa, por exemplo, quer dizer, no hemisfério norte, nesse período aqui, eles já tinham destruído 2/3 da floresta, porque era a fonte de energia para eles, de produção para aquecimento, para tudo. Então, eles não tinham como ser sustentáveis nesse sentido. Mas dentro dessa revolução industrial, há uma passagem, né, da madeira para o carvão e depois para o petróleo, no início do século XX. A passagem do século XIX para o século XXI. Então, é toda essa mudança nesse período de tempo aqui que provoca o maior impacto, né, da espécie humana no ambiente biofísico e sociocultural, porque é um período de um uso dessa energia. Quando começa, por exemplo, a história dos registros do aquecimento global, das mudanças climáticas, elas estão associadas a esse estilo de vida, porque é um estilo de vida precisa de muita energia, tanto para produzir tudo. E a energia, ela se transforma, em última análise, em calor. Então, por isso, a explicação sobre o aquecimento que vem crescendo, né? Não há uma redução. Os dados mostram isso. Então, são as duas revoluções primeiras que marcam a história do Homo sapiens, sendo que essa aqui é a vigente, a gente vive, em alguma medida, essa revolução aqui. Claro que hoje é uma revolução 4.0, né? Marcada por uma tecnologia refinada, digital, mas é uma tecnologia digital que precisa de muitos metais, e que são metais que são extraídos das entranhas do planeta. Então, ela continua mantendo o processo de agressão ao próprio ambiente, com todas as consequências que derivam disso. Bom, e a partir da década de 70, conforme a data do próprio livro e o debate que nós apresentamos, as normativas, tudo vai aparecer, principalmente na América, no hemisfério sul, porque no hemisfério norte começa um pouco antes, a partir da Segunda Guerra Mundial. No hemisfério sul vai se intensificar a partir daqui, a partir da década de 70, que aparecem todas as normativas preocupadas não só com o ambiente biofísico, mas com a sustentabilidade. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente no Brasil, ela vai aparecer em 1981. Então, ela é um resultado desses anos aqui de discussão, de debate internacional e nacional sobre a questão da sustentabilidade, dos limites do crescimento. Então a mudança é brutal aqui, são 7 bilhões de pessoas. E a partir e essa revolução aqui, na verdade, é uma revolução, seria a revolução sustentável, ela só está anunciada, na verdade, ela não existe, segundo a análise que os autores fazem. Então, essas daqui já se consolidaram, foram realidades, são realidades mesmo, históricas. Essa daqui não, ela não foi construída. Então, eles propõem, a partir disso, essas 5 ferramentas. A visão, rede de comunicação, sinceridade, aprendizado e amor. São as 5 as 5
ferramentas para a sustentabilidade. Então, quem esperava que eles iam falar quando se fala em ferramenta, pensar em tecnologia e tal, não, por que que eles não falam isso? Porque eles entendem que já se tem muita tecnologia, já se tem tudo, tem riqueza, e a questão já não é essa é a conclusão que eles chegam também. A questão não é mais tecnologia, mais produção de riqueza, já se produz muito, já tem muita tecnologia. A questão é outra, a questão é a mudança de percepção, é a mudança, por isso que são ferramentas muito mais soft, né? Não são hard, não são ferramentas no sentido duro da palavra. Então vamos ver o que é que eles falam sobre isso. Na implementação dessas ferramentas, eles vão fazer perguntas, que são as perguntas que nós todos precisamos fazer. Então, diante desse cenário todo, já foi feito o diagnóstico, agora o que podemos fazer do ponto de vista individual aqui e também local, familiar, comunidade, por aí. O que os governos podem fazer, entendendo os governos como representantes legítimos da comunidade, não distante dela. O que as empresas podem fazer, porque elas têm um impacto muito grande, elas que produzem riqueza, mas, ao mesmo tempo, elas produzem impactos muito fortes. Então, como que continuar essas empresas produzir riqueza com o mínimo de impacto, sem colocar tanto em risco a população, as pessoas que vão comprar os produtos, os trabalhadores das empresas, enfim, toda a sociedade. Então, é uma outra visão. O que é que essas empresas podem fazer? Será que o único objetivo delas é lucrar, ganhar dinheiro, se apropriar dos bens comuns e devolver para a sociedade o passivo? Esse tipo de empresa não serve nesse paradigma da sustentabilidade. Eles reclamam uma outra concepção de empresa. O que as escolas, religiões, mídia podem fazer? O que é que as escolas, como é que as escolas de todos os níveis formam essas pessoas para fazer boas escolhas ou para continuar fazendo escolhas equivocadas e insustentáveis? O que as religiões, como que as religiões podem, por meio da espiritualidade, passar uma visão holística do mundo? As tecnologias também, que elas são ambivalentes, elas tanto podem condenar as pessoas a um processo de imbecilização, como a maioria, como funcionam em geral as redes sociais. 99% do que se passa por ali é bobagem, mas sempre tem um espacinho, 1% de coisas importantes. Então, é exatamente aumentar esse espaço que é pequeno para um espaço maior, para divulgar solidariedade, fraternidade, as boas práticas. Então, é uma outra concepção da mídia também. E a outra questão, seremos capazes de mover nações e pessoas na direção da sustentabilidade? Esse é o desafio. Não tem fórmula. Se alguém disser para vocês que como fazer isso, está mentindo. Você não pode ser tolo de acreditar, porque não existe. Não existe fórmula. É um paradigma em construção e que precisa ser pensado dessa maneira, para a gente não cair na ilusão, na tolice de que vai ter um iluminado que vai dizer para nós o que tem que fazer. Não dá, a gente não pode terceirizar isso. Trata-se de um processo de uma outra corresponsabilidade.
de todos, do Estado, do indivíduo, das empresas e por aí vai. Então, esses são os desafios. Então, as ferramentas, a primeira delas, a visão, a rede de comunicação, a sinceridade, o aprendizado e o amor. Vou tratar de cada uma delas, destacar os elementos constitutivos de cada uma delas. Então, a visão. Primeiro comentário, sem ação é inútil, né? Uma visão, só uma visão maravilhosa, muito bonita, mas sem nenhum tipo de ação é inútil. Pérola, pérola a porcos. Né? Ou uma ação sem visão. O que se pretende com essa ferramenta é mostrar que é complementar. Né? Você tem que ter uma visão, ela tem que se materializar em ação. E a ação, por sua vez, a boa ação, a boa prática, ela precisa ser orientada por uma boa visão. Senão você reproduz um ciclo vicioso. Então, para tanto, é preciso deixar uma mente livre, né, para os sonhos mais elevados e nobres. Porque sem sonho, a gente não produz um mundo melhor. Né? O sonho é o que movimenta, é a utopia. Né? Sem utopia, não existe transformação. Então, agora, não uma utopia, uma má utopia. São dois tipos de utopia, né? A boa utopia e a má utopia. A má utopia é aquela que você imagina que o mundo, em algum momento, vai ser povoado por anjos, pessoas angelicais, todas de braços dados. Essa é a má utopia, né? Porque seguramente isso nunca vai ocorrer. Agora, a boa utopia é dentro do que é possível. A boa utopia é possível você reformular um pensamento, um preconceito, você mudar sua forma de pensar a partir de uma necessidade emergente da sociedade, de apoio, de ajuda ao outro? Claro que é. É possível você fazer esse tipo de mudança, começar a partir de coisas mínimas. Não querer corrigir as pessoas, mas começar a partir de ações muito concretas no seu dia a dia. Né? Isso é absolutamente possível. Então, você pode, hábitos de consumo, hábitos de práticas na própria residência, né? Cuidado com relação ao excesso de consumo, a alimentação é muito, sempre eu falo isso porque é fundamental. Tudo é possível fazer. A pessoa não faz porque não quer, na verdade. Não. Aí pode se dar desculpa e adiar isso, né? Mas que é possível é. O que a gente não pode é querer, num passe de mágica, mudar a situação do mundo. Aí essa é a má utopia. Né? Mas a boa utopia é aquela que você vai dando um passo de cada vez. Então, o sujeito tinha um péssimo hábito de tomar banho de 2 horas, gastando água. Se for aquecimento a gás, é combustível fóssil, ele pode reduzir isso. Em vez de 2 horas, ele em 1 hora e meia de banho, que é um abuso ainda, mas ele já reduziu. Então, é nesse sentido a utopia que é falada aqui, os sonhos. Sem abrir mão do ceticismo. O ceticismo é a academia que dá, né? Que é você ter uma visão, desenvolver a capacidade de fazer boas questões, não acreditar em tudo que os professores falam. Essa é um bom uso do ceticismo. Então, a boa formação é essa. Então, o que o professor falar, você pode checar, verificar, você pode ver, oh, esse cara está falando a verdade. Então, é nesse sentido o ceticismo.
Então, os elementos constituintes dessa nova visão: trabalho que dignifique, que não degrade o ser humano. Então, se nós temos e identificamos ainda vários exemplos de trabalho escravo, principalmente em relação às mulheres, mulheres negras, pior ainda, né? Em condição de precariedade. Isso não é trabalho que dignifica, porque nem é trabalho, não. O trabalho escravo ele é a degradação total. Então, tem toda uma criminalização, a tipificação no Código Penal e tudo mais. Mas, para além dos códigos normativos, tem a questão ética mesmo. Um paradigma que se pretenda sustentável, ele não vai tolerar isso. Líderes honestos que sirvam a sociedade, que a gente percebe é exatamente o oposto, de lideranças que mentem para nós, como sociedade civil, que entendem a máquina de governo, a máquina do Estado, como eles não se colocam como servidores da sociedade, eles se colocam como o contrário, né? Eles querem ser servidos pela sociedade. Então, esse tipo de elemento aqui, elemento constituinte, é central. Como que muda isso? É evidente que não são esses líderes que vão aparecer de uma hora para outra. Eles precisam ser formados. Formados não só pela universidade, pela academia, pela escola, mas pela vida. Uma formação muito mais orientada para o coletivo, para a solidariedade, não para o individualismo. Uma economia que seja meio, não fim, porque a economia que seja um fim nela mesma é a do paradigma da insustentabilidade, que toma o meio ambiente como um meio. E aqui é o contrário, a economia é sempre uma ferramenta que vai fazer uso do meio ambiente, mas não para degradá-lo, porque degradar o meio ambiente é degradar a gente mesmo. E nós vem envenenando o prato que a gente come, a comida que a gente come. Energias renováveis, tem vários exemplos, e aqui, na verdade, também é uma questão de vontade política mesmo, porque já tem tecnologia para isso, de se usar menos energia fóssil, que é abusiva, que aumenta o aquecimento, que é a poluição, a degradação atmosférica, enfim. Uma atmosfera contaminada, ela produz um impacto nas pessoas, a gente mede isso pelo número de alergias, aí remete para onde? Para o serviço de atendimento, e adoece as pessoas e enriquece a indústria farmacêutica. Então, é um ciclo vicioso. Uma agricultura regenerativa, dentro dessa visão ainda, seria uma agricultura em pequena escala, uma agroecologia, uma agrofloresta, para produzir alimentos que alimentam, vender vida, né? Não veneno. E também, dentro ainda dessa visão, nova visão, a cultura em harmonia com os ecossistemas, não o contrário. A cultura em harmonia, por exemplo, a agricultura, a agroecologia, é uma produção de alimentos que é uma produção da vida, porque regenera até o solo, depois de uma prática agroflorestal ou agroecológica, o solo se torna mais rico. Esse é um exemplo de uma cultura em harmonia com os ecossistemas, não o contrário disso, é quando você produz em larga escala, e para produzir em larga escala, você joga veneno na produção, no terreno, para produzir rápido em larga escala e para vender, não necessariamente para alimentar os grupos locais. Então, é exatamente uma outra visão. Essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta, os elementos constituintes, é
rede de comunicação. Aqui, em geral, se pensa na tecnologia também, né? Que é importante, mas como um meio. Mas o que é preciso destacar para os autores é que são redes informais e locais e presenciais. Então, grupos de agricultores, grupos de mulheres que criam associações para se defender mesmo, tá? Para proteger direitos fundamentais, para proteger direitos, para preservar direitos de cidadania mínimos. É esse tipo de rede, porque sozinho o cara não faz, não vai a lugar nenhum. Então, dentro disso, não é uma estrutura verticalizada, é uma estrutura sempre horizontal, muito mais horizontal. Não tem um chefe nessas redes de comunicação, não vai ter alguém dando ordem, querendo mandar no grupo. Não, é tudo colegiado, né? Porque predomina um senso de comunidade e, por consequência, o fortalecimento do tecido social. Quanto mais forte isso aqui, maior a resiliência desse grupo, né? Resiliência é a capacidade de resistir às crises. Então, se você tem uma comunidade de agricultores bem organizada do ponto de vista jurídico, político, econômico, pode vir uma crise alimentar, porque o sistema hegemônico ele vai ter sempre crises globais que rebatem no local. Se você tem uma rede dessa aqui, ela não se abala, ou se abala, mas minimamente. Por quê? Porque o tecido social dela está forte, ela tem capacidade de se reinventar diante de uma crise. Então, essa é a ideia da rede de comunicação. Os elementos. Agora, o terceiro é a sinceridade, essa é muito importante. Advertência sobre o futuro, né? Novas escolhas, isso remete à questão da ética, ao artigo 1º da Constituição brasileira, né? Da dignidade da pessoa humana, que é alargado para a dignidade da vida, é um princípio fundante na verdade, de todas as constituições a partir da Segunda Guerra Mundial. É uma cláusula pétrea, porque ela é fundante. Então, essas novas escolhas, elas não podem estar associadas apenas a uma previsão de catástrofe, como quer o hemisfério norte. Passar para nós também uma visão catastrofista de que não tem mais jeito, de que a gente tem que se adequar aos interesses deles. Na realidade, não. Na realidade, a gente tem que pensar outras alternativas, desde o hemisfério sul. Mas essa ferramenta aqui é importante porque ela nos remete, por exemplo, aqui, ó, com relação aos líderes, né? Aos governantes. Então, eles passarem para nós, e a gente ingenuamente imaginar, o meio ambiente como se fosse um luxo. E, na realidade, dentro desse novo paradigma, o meio ambiente ele é o sustento da vida, da economia, de tudo. Nós só temos um. Se a gente não cuida dele, não estamos cuidando da gente. Aqui, outra questão muito interessante, a indiferença do hemisfério rico em relação ao hemisfério menos rico. De um lado, aí tem um comentário sobre a necessidade de não interromper o crescimento. Não faz sentido. Interromper o crescimento é o fim. A questão não é essa, a questão é como conduzir esse crescimento. Então, o hemisfério norte, eles, guardando sempre os interesses deles, eles condenam e
colocam o hemisfério sul como se fosse responsável pela crise ambiental, e não é. O hemisfério sul ele é uma consequência do processo global que favoreceu a concentração de riqueza no hemisfério norte. Então, ele é parte desse processo global, só que ele ficou como passivo. E ainda sobre os líderes, contar a verdade sobre os êxitos, mas também sobre os fracassos do presente e as possibilidades do futuro. Isso remete ao artigo 225 da Constituição Brasileira, que fala na necessidade, que é um direito intrageracional, o cuidado com o presente, mas também a possibilidade de alargar esse presente para pensar na intergeracionalidade. Então, um exemplo disso hoje é a vacina. Então, se a gente, como governante, a gente garante de maneira eficaz e ágil a questão da vacina, principalmente para grupos em condição de vulnerabilidade, que estão mais expostos, a gente alarga esse presente dessa população, aí faz sentido falar em geração futura. Senão, é só um discurso, uma retórica. Você sacrifica o presente, condena à morte grupos, como, por exemplo, grupos originários, grupos indígenas, que essa é a realidade que está ocorrendo. Então, você anula a possibilidade de alargar o presente desses grupos, que são fundamentais porque eles têm os saberes, o estilo próprio de vida, que precisa ser preservado. Aí, a quarta ferramenta é o aprendizado, sempre orientado para a ação. Nunca um aprendizado que você vai colocar na gaveta ou pegar o seu diploma e não serve para nada. Dentro desse outro paradigma sustentável, o aprendizado ele tem que ter um contato direto com o mundo real. Esse é o desafio. Então, não adianta você aprender direito como se fosse o direito de livros, de doutrina, de decorar leis. Isso aí não faz sentido. O direito está esparramado pelo mundo. Então, você entra lá numa comunidade indígena, você vê os direitos sendo negados. Você entra num espaço de um asilo, você vê lá o direito sendo negado. Você entra em qualquer orfanato ou no sistema carcerário, aí você vê que o direito precisa se lambuzar da realidade. E o direito, mais do que qualquer outra área de formação, ele está em todos os domínios da vida associativa. O direito ele é onipresente, ele está em tudo, não existe nenhuma. Quando você vai nascer até depois que você morre, tem que tratar dos bens. Você morreu, mas estamos falando de você ainda. Então, não tem como. O direito ele é essencial, mas desde que entendido dessa maneira, orientado para a ação, o aprendizado academicista só é inútil, na verdade. Então, quais são os elementos constitutivos dessa ferramenta? Um aprendizado associado sempre aos métodos agrícolas, porque é a produção de alimentos e de alimentos que sejam saudáveis. Já falamos isso várias vezes. Não é qualquer método agrícola, um método que usa veneno, que me vende veneno, na realidade, não é um aprendizado orientado para a ação, porque vai me matar no médio e longo prazo.
Então, tem toda essa questão. As novas formas de fazer negócio, pensando sempre na perspectiva coletiva de fazer negócio e ter uma responsabilidade com o outro, esse outro, ele está tudo associado aos princípios que nós já tratamos antes. A questão da ética, o artigo 1º, qual é a ética? Você nunca olhar para o outro como se fosse uma coisa. Porque quando você olha para o outro como uma coisa, você o trata com violência. Você é abusivo. Novas leis devem ser aprovadas e outras revogadas, leis mofadas, ou que só atendem interesses específicos de grupos e não a comunidade, não devem ser aprovadas. Então, o aprendizado ele se orienta nessa direção, principalmente no campo jurídico, que vai lidar diretamente com isso. São os profissionais, os cidadãos mais adequados e que serão chamados, né, para tratar disso aqui, porque tem formação, né, formação técnica. Criar indicadores de sustentabilidade, um aprendizado, como que você cria indicador de sustentabilidade na sua casa. Você, por exemplo, você compra uma composteira. Então, você vai ver que você vai reduzir, e junto com a composteira, você, no seu jardim mesmo, um espaço pequeno, tem como fazer isso. Você começa a plantar o seu próprio alimento, a hortaliça, que isso aí é absolutamente simples de fazer. Então, você marca, cria um indicador, né? Você vai produzir seu alimento saudável para o dia a dia, da sua família, pelo menos. Você vai deixar de comprar fora, de se arriscar a comprar alimento com agroquímico. Você vai produzir menos lixo, porque a composteira, todo o lixo, você vai reduzir todo o lixo orgânico, você vai produzir o próprio adubo orgânico. Então, é dessa maneira você cria indicador. Isso na sua casa. Na empresa tem 1000 maneiras de criar isso. Uso de copo descartável. Você pode cortar isso, você pode eliminar tudo isso. Então, você coloca uma data, né? Olha, a partir de hoje, vamos fazer isso. Então, não teremos mais copo descartável, cada um traz a sua caneca, enfim. A partir daí, você vai ver esse tipo de ação que parece ser pequena, mas é muito importante começar dessa maneira, com esse tipo de indicadores. Toda ação tem que ser um aprendizado, não algo imutável. Então, não existe aprendizado, ao mesmo tempo, que seja congelado, que a realidade muda. E nós, como aprendentes, mudamos também. Então, é preciso ter sempre essa flexibilidade. Nenhuma política deve ser imposta de forma indiscriminada, nem na tua casa, nem na empresa, nem em lugar nenhum. É muito mais sustentável uma decisão política, política no sentido da administrativa, da gestão aqui, não é no sentido partidário. Mas também serve, desde que essa ação ela seja colegiada, sempre discutida com as pessoas envolvidas. Então, você vai implantar um sistema desses indicadores na sua pequena empresa, você conversa com as pessoas, ouve para ter outras opiniões. Ninguém aprende sem cometer erros, que é outro equívoco. A gente acha que os erros eles não são importantes, eles são fundamentais para a gente corrigi-los dentro do paradigma realista, né, da sustentabilidade. E essa é a mais importante, com relação aos líderes. Os líderes não sabem como pôr em prática uma sociedade sustentável. É tolice acreditar que eles sabem mais do que a gente. E é verdade, eles não sabem mesmo. O desconhecimento deles é imenso.
E eles são arrogantes e a gente acha que eles sabem, dentro da nossa visão de terceirizar essa capacidade de decisão. Então, em geral, a gente acha que os líderes são pessoas iluminadas e não são, na verdade. Pelo menos a realidade nossa é o contrário. A boa parte deles é interesseira, né? Oportunista. Não dá nunca para generalizar. Então, é preciso a gente se formar para assumir essas lideranças e fazer o melhor. Porque também não adianta só falar mal deles e achando que eles vão mudar. Eles não vão mudar. Não vão mudar, tá? Espontaneamente não. E a quinta ferramenta, a mais importante de todas, para encerrar, é o amor, a amorosidade. Então, essa é a quinta ferramenta proposta pelos autores. Os obstáculos a essa ferramenta: o individualismo, a visão de curto prazo, porque essa combinação estão na base da insustentabilidade. Ela só pensa no próprio nariz, no próprio umbigo, e só pensa para ontem. É óbvio que isso é um obstáculo a uma perspectiva amorosa, que é sempre de médio e longo prazo. Porque não é fácil você aprender isso aqui, desenvolver essa nova emoção, essa nova forma de lidar com o mundo, com as pessoas, com as soluções dentro da amorosidade. Soluções sempre coletivas, nunca soluções centradas apenas no indivíduo. Isso é insustentável. E cada um vai puxar só para o seu lado e o resto fica à deriva. A humanidade deverá aprender a amar a ideia de deixar um planeta vivo e habitável para as gerações futuras. Isso aqui ó, é uma ecoformação. Quem que vai, como que se aprende isso? Talvez as universidades elas nem têm condição de fazer isso, porque os professores que vão formar a gente, eles não sabem disso. Eles foram formados dentro de um paradigma insustentável. Então, o que eles sabem é pregar o individualismo, a competição, e ganhar em cima dos outros. É isso. É difícil, é uma outra aprendizagem. E é possível ser eficiente, eu colocaria aqui o ecoeficiente, e ter compaixão pelo outro. Esse outro aqui não é só o outro humano, mas também o ambiente, a floresta, as águas. É esse. O outro é nesse sentido, é um sentido complexo. De que quando a gente agride o outro, ou agride o ambiente, a gente envenena a água, a gente está envenenando a gente mesmo. Só que a nossa ignorância não enxerga isso. E o mundo enfrenta não um futuro sombrio e catastrófico, mas uma escolha. Então, derruba aquela ideia catastrofista, de que não tem jeito, que todo mundo vai morrer. Tá? Não, vai morrer, vai, mas é possível escolher fazer outras escolhas. Então, aqui remete ao primeiro artigo da Constituição brasileira, que é a dignidade, associada à ética. A ética está associada sempre à liberdade para escolher. Então, a gente é livre para escolher, para fazer uma péssima escolha, que é o que nós fizemos até então, mas nós somos capazes de fazer a boa escolha. É uma aprendizagem, tem forma, isso tem que ser praticado. Então, é isso. Com isso, a gente cobre as 5 ferramentas pensadas desde o hemisfério norte. São essas obras, essa pesquisa e essas obras. Essa obra aqui que eu não tratei, a história do debate ambiental na política mundial, seria pensar
as ferramentas para uma sustentabilidade desde o hemisfério sul. Mas aí fico devendo isso, não vai ter oportunidade de tratarmos disso. Então, encerramos aqui. Agora eu vou apresentar rapidamente as orientações para avaliação e encerrar. Então, aqui, para o segundo bimestre, então nós teremos dois momentos avaliativos, nos dias 15 e no dia 22. Nos dias 15, vou deixar registrado, gravado, nós teremos duas apresentações, a Ágata e o Leonardo. E no dia 22, a Luana e a Maíra. Então, já fica definido assim, no dia 15, Ágata e Leonardo, e no dia 22, Luana e Maíra. Como que vai ser feito o trabalho? Vocês vão escolher um caso socioambiental, é óbvio, julgado. Depois de escolher o caso, livre, vocês vão escolher descrevê-lo, fazer a descrição e a análise. Como que é feita a análise? À luz dos aspectos éticos, ambientais, sociais, econômicos e jurídicos da sustentabilidade, expostos nas aulas anteriores, mas que estavam tudo que foi apresentado teve uma ancoragem nesses capítulos do livro Sustentabilidade, um direito ao futuro, do Juarez Freitas, que eu disponibilizei no Live. Então, essa é a primeira parte do trabalho, descrever e analisar o caso. É a primeira análise. A segunda análise será feita à luz das 5 ferramentas que apresentei hoje, dessa obra aqui, ó, Middles, Limites do Crescimento 30 anos depois, que eu também coloquei no live. Então, são 2 análises que serão feitas. Item 5. Além da parte escrita, que tudo isso aqui vai ser feito também escrito, me enviar, terá também a apresentação oral em classe. Pode ser PowerPoint, pode ser do jeito que vocês julgarem melhor. E me enviar pelo endereço eletrônico. Esse endereço eletrônico aqui, o institucional. Bom, é isso, gente. Boa noite. A Luana. Luana, você quer usar o microfone? Maíra, e a apresentação vai ser dia 22, isso é? Mas aqui é o seguinte, não é apresentação em dupla, é individual, tá? Não quero nada em dupla. A apresentação é individual, é que vocês duas vão fazer no dia 22, pela agenda. E a Agatha e o Leonardo, individualmente, vão fazer no dia 15, que é a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês me mandam um correio eletrônico que eu respondo. Luana, você tem alguma dúvida? Ficou claro? Então tá bom. Boa noite. Eu quero desejar uma ótima semana, tá bom? Hoje foi muito legal que eu tomei a vacina hoje, então a expectativa é que todos tenham rapidamente esse acesso para alargar o presente das pessoas. Tá bom? Tudo de bom, boa semana.